Após sua chegada com a família no Rio de Janeiro, como é que foi essa trajetória da sua família? Sua e da sua família, esse período de pré-juventude para a juventude? Cara, quando eu cheguei, a minha família já estava estruturada, né? Tinha gente morando na Tijuca, tinha gente morando em Ilha de Guaratiba, tinha gente morando aqui lá na Zona Sul, né, do Rio. Então, assim, eu não tive, assim, cara, uma dificuldade de questão habitual e estrutural, né? Quando eu cheguei, cada tia já tinha uma casinha, a gente já tinha os nossos lugares. Então, eu fui morar na casa de uma durante um tempo, depois eu fui morar na casa de outra durante um tempo. Eu fiquei meio que andando, assim, feito um nômade, né? Mas isso também foi muito enriquecedor, sabe? Eu sou muito grato, né? Eu sou muito grato de verdade à minha família por ter oferecido essa estrutura para mim dentro desse âmbito do Rio de Janeiro, que é um lugar difícil, né, mano? O Rio de Janeiro é difícil demais de se viver, né, mano? Ou você tá ali numa situação de calamidade, ou você tá numa situação de tranquilidade, né, mano? Isso é um contraste que a gente vê em toda a cidade do Rio de Janeiro, né, irmão? A gente entra num bairro e sai do outro, a gente vê uma diferença, assim, surreal, né, mano? E agressiva, É mano. gigantesca. Gigantesca, né, mano? Surreal. Verdade. Por exemplo, a gente tá aqui perto da Rocinha, você vê uma realidade surreal e você atravessa, tá na Gávea, que já é, assim, um lugar de, né, cara? Então, assim, o Rio de Janeiro, ele demonstra isso e de uma maneira muito agressiva. Eu me sinto muito agredido, sabe? Quando eu tô andando, assim, na Zona Sul do Rio, que eu saio de uma visão de favela e que do nada eu entro e tô no condomínio de luxo, sabe? Isso é surreal, né, mano? E imagina pra um jovem, né, mano? Um jovem que mora na favela, desce o morro e daqui a pouco ele tá em Ipanema, Leblon, e ele quer aquilo pra ele, irmão. Ele quer ter a oportunidade de estar no Leblon. Ele quer ter a oportunidade de estar no Ipanema e as coisas não ajudam, né, pra que aquilo aconteça. E aí ele vai procurar, mano, alguma maneira de ser inserido naquela... Ele vai dar o jeito dele de ser inserido naquele negócio e ninguém pode dizer o que é certo ou errado pra aquele jovem, né? Mas, obviamente, nós temos leis, né, que nos impedem de andar, que nos impedem de seguir, né? Mas a gente precisa entender também que cada um, né, mano, faz a sua escolha e tem que entender que aquilo tem uma consequência, né, irmão? É verdade. Tem uma Cada escolha tem uma consequência, né, cara? Você colocou muito bem o que você falou aí sobre o jovem, né? A Bíblia diz que existe caminhos para o homem que aos olhos até parecem ser bons, mas no final é caminho de morte. É o que tem acontecido muito na periferia e nas comunidades, tanto carioca quanto no Brasil afora, né, Fábio? Verdade. Porque hoje as coisas se generalizaram de uma tal forma, até mesmo onde você morou, Ceará, né? A gente vira e volta a ver umas reportagens nos jornais aí. Meu irmão, a violência, ela explodiu no Brasil. Tá no Brasil inteiro, né? Né? Os assaltos, as mortes, os homicídios, os feminicídios, latrocínios, né, cara, que são roubos seguidos de morte. E é o que a gente sempre procura falar aqui, né, Jota? Esse podcast, ele foi feito, irmão, com o intuito do seguinte: primeiramente, Deus para dar-nos direção, e segundo, para nos usar, para falar para esse jovem aí que está praticando esses atos, que ele acorde para a vida, irmão. Porque às vezes ele sai para a rua para roubar um celular de um pai de família, de um trabalhador. E acaba que o trabalhador, por estar pagando esse celular, ou essa trabalhadora, 24, 12 vezes, 18 vezes, tenta não dar o celular e a pessoa acaba atirando e tirando a vida de um pai de família. Cometendo um roubo, uma vida por causa de R$1.000, R$500, R$600. Então, o jovem ele tem que acordar, não é isso, Fábio? Com certeza. Como o Jota falou, Robinho, a vida é causa e efeito, né, irmão? O que a gente tem visto hoje é uma situação que já vem decorrente lá de trás, que poderia ter sido evitada. Muita coisa poderia ter sido evitada se viesse da base, como você falou. O jovem da comunidade, da favela, do morro, do bairro caído, do bairro pobre, que, pô, quando ele chega na Zona Sul, Ipanema, Leblon, Barra, Recreio e tal, que ele olha aquilo, ele se deslumbra, cara. Com certeza. Né? Ele pensa, caraca, mano, isso aqui que eu quero pra mim. Uma casa boa. Pô, se eles podem, eu também posso. Um carro bom. Até porque, com as notícias que nós temos hoje, eu não digo só pelo lado do crime, não. Do crime, eu digo periférico, do crime da favela, do crime do tráfico de drogas, do assaltante, não. Eu digo do usurpador do povo, dos políticos, né? Que aí o cara olha, pô, vê na televisão todos os dias reportagem. Pô, o cara roubou 500 milhões, 1 bilhão, não sei o quê. E o cara foi preso, ficou aí meses, 1 ano, 2 anos e tá na rua.
então, para aquele cara ali, o crime compensou. O moleque começa a enxergar dessa forma, irmão. Que, na verdade, o crime não compensa. Crime nenhum compensa. Mas, infelizmente, no Brasil, o crime político de colarinho branco compensa. É real. Isso é real aqui. Aos nossos olhos é real. Porque você cometeu o seu crime e você pagou por ele por muitos anos. Eu cometi e paguei por muitos anos. Robinho, o Polegar, o Patrick, todo mundo... Pô, a gente pagou pesado, mano. A gente não tá reclamando por isso não, porque nós cometemos nossos erros, pagamos por ele. Claro, poderia ter sido diferente. A gente poderia ter escolhido outra vida, né? A gente escolheu esse caminho. Pagou. Mas, pô, e o cara que compra equipamentos de hospitais superfaturados e que não valem de nada, que não vão ser nem usados, porque não vale nada, não é nada aquilo. E mata um monte de gente. Tu vê aí governadores aqui no Brasil, aqui no Rio mesmo, tivemos 3, né? Pô, quer dizer, e aí, cara? Estão por aí. Tem um que toda hora tá aparecendo em lives aí, fazendo suas lives, e vai concorrer. E não duvido se ganhar não, tá? Não duvido não. E que tá com milhares de seguidores, cara. Pô, então isso que às vezes, cara, só um cara jovem da periferia da comunidade, o cara, pô, meu irmão, é isso que eu quero pra mim. Quero morar aqui, perto da praia, ter meu carrão, ter meu motão. E aí, qual o caminho? Se ele não tiver uma oportunidade de estudar lá da base, um bom colégio como você teve no Nordeste, que para todos julgam como uma parte do país muito pobre, que falta esquecido, tudo. Né? Pô, eu tive no Nordeste há pouco tempo e vi, não é tão assim, não. A educação lá é boa, cara. Eu também tinha uma visão do Nordeste totalmente diferente quando eu cheguei lá. A educação, não a é saúde nada do lá que o não povo é mostra. Não. Pelo contrário. Pô, só vi Hilux claro, pra cima e pra baixo. Lá só pra Ranger. dentro do sertão, realmente. Só carro bem zero. ruim, né? Mas mais pros centros e tal, pras capitais, pô, cara. Aí você que foi criança ali, você teve uma boa educação quando criança, né? Você teve alimentação no colégio. Quando você chegou no Rio, você já passou por essa dificuldade. Que as escolas, só Jesus na causa, né, irmão? Então é onde parte a premissa de que a educação não vem da base, pô. Né, irmão? Não vem da base, onde teria que vir para que a pessoa fosse preparada para o seu ensino médio, para a sua faculdade e ter um bom emprego, uma boa colocação. Concorrer, né, meu irmão? Sim. Então, é isso que é a dificuldade aqui. Mas vale a pena ressaltar também, cara, que educação é algo que a gente traz de casa, né, mano? Do teu pai, da tua mãe. Sim. A educação é algo que a gente precisa entender que nós temos um pai e uma mãe que vai te estruturar antes da escola. A escola ela tem que te dar um conhecimento, mas um conhecimento técnico, onde você vai ali entender a matemática, a geografia, sabe? Dentro de casa você precisa aprender o boa noite, o por favor, o com licença, sabe? A gente traz essas atribuições de educação, mas na verdade é uma responsabilidade do teu pai, da tua mãe. Nem toda criança tem um pai ou uma mãe para educar, mano. Sim. Mas, Jota, eu vou divergir de você um pouquinho nessa questão. Porque, assim, eu tive uma boa educação, posso dizer que eu tive, com meus pais. Fui criado por um pai e por minha mãe. Até hoje, eu não deixo de ir lá ver minha mãe, eu chamo ela de senhora. Pra você ver, é uma coisa tão... que ela ainda fala, você não me manda, quem te manda sou eu, e eu obedeço. Não sempre, porque se eu tivesse obedecido desde o início, eu não tinha me envolvido com coisas erradas. Mas eu tenho aquele respeito. Mas hoje a gente vê jovens que chamam a mãe de você, pô. Sim. Né? Que Nem discutem. bênção dão mais. Não dá. Discutem, cara. Discute com o pai, com a mãe. Que Não, absurdo, pior, meu irmão. tem filho que bate na mãe, né, irmão? Sim, tem filho vimos que muito bate disso. no pai, né, irmão? Isso aí também é algo que, assim, não desce, né? É absurdo, a gente cara. não consegue entender, né? Como é que um cara consegue bater no próprio pai, consegue bater na própria mãe. Levantar o tom de voz pra mim já é... Pô, absurdo. já é irmão. absurdo, assim, mano. Nem a falta de respeito, né, cara? Pô, e a gente vê que é uma realidade, né, mano? Já trazendo um pouco sobre o que você tava falando, né, mano? A nossa cadeia hoje, cara, ela é uma ferramenta, ela é uma indústria, né, cara? Ela é uma empresa. A cadeia no Brasil, ela se tornou um mercado, né? E a nossa cadeia, ela tem cor, a nossa cadeia, ela tem raça, Sim. ela tem idade, ela tem endereço. Então não adianta querer
que o corrupto ali do Leblon ou de Ipanema vá pra essa cadeia, Problema, mano. cadeia não É vai. pro favelado, é pro nordestino, é pro periférico, é pro homem negro, é pra mulher negra. Você chega no presídio feminino, só tem mulher negra presa. É muito, muito raro tu ver uma mulher branca no presídio feminino. Tá lá Vera Bruce, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acessar o sistema prisional depois que vocês viveram o cárcere. Tanto no presídio masculino, vocês devem lembrar que tem uma quantidade grande de homens negros, na cadeia feminina também. 90%. E nos menores também, cara, que é a nossa medida socioeducativa, né? Que é o DEGAS aqui no Rio de Janeiro, né, mano? A gente vem da FEBEM, né, mano? Nossa época era a FEBEM, né, mano? Então, assim, Eu sou da época da FUNABEM. olha isso. Nos Vem lá de 80. trás aí, tá? Olha que loucura. Então, assim, irmão, a gente tá acostumado a ver o nosso povo preso, encarcerado desde criança, mano. Tá? A gente tá acostumado a ver, mano, o jovem, ele crescer numa casa e completar 18 anos e ir pro presídio, irmão. Então, assim, isso Verdade. é surreal. O nosso Brasil, ele não educa para que a reinserção, ela seja... A reinserção, né, ela bate de frente com a ressocialização. A ressocialização, ela não existe, né, irmão? Não existe ressocialização em lugar nenhum no mundo, porque como que eu vou ressocializar uma pessoa que nunca foi socializada em lugar nenhum? Eu tenho que ressocializar essa sociedade que tá aqui fora para abraçar e aceitar quem tá preso, mano. É o contrário, a gente Eu tá... acho que o primeiro ponto nisso aí